Boa noite, boa noite, boa noite para vocês, tudo bem? Conseguem me ouvir? Todo mundo por aí? Então vamos lá, gente. Boa noite, agora começando nossa aula 3 desse curso Algoritmo da Vida. E eu gostaria de começar perguntando como foi a semana de vocês, como foi a lição de casa, né? Lembrando, qual foi a lição de casa? Você pegar o seu celular ou qualquer coisa parecida, anotar 300 mil alarmes diferentes, forma de falar, para que você esteja, mesmo que seja um curto período de tempo, que você naquele momento esteja 100% consciente. Então, a gente falou, né, da importância do algoritmo da gente ir para dentro. Para ir para dentro, significa que eu tenho que fazer uma mudança interna. E a gente não vai mudar do dia para a noite. Lembra que eu falei semana passada? Quanto tempo, em média, uma pessoa muda de verdade? Quanto tempo eu falei? 10 meses, né? Então, 10 meses, né? De 9 a 10 meses, 9 meses e meio, 10 meses uma pessoa muda de verdade, desde que ela realmente esteja empenhada na mudança. Porque se ela estiver mais ou menos empenhada, também não vai mudar, tá? Então, para isso, como ninguém muda da noite para o dia, como a gente está treinando ou retreinando tudo aquilo que acontece dentro da gente, a gente precisa sempre aprofundar conceitos, manifestar, ação, agir, exercício, para que a gente possa treinar a si mesmo. Lembra que a nossa mente é treinável, e se a gente souber treinar a nossa mente, se a gente souber fazer um exercício mental, a gente vai conseguir cada vez mais mudar a forma como eu percebo a vida, consequentemente equilibrar melhor minhas emoções, consequentemente ter um melhor resultado, tá? Isso que se chama o caminho de para dentro. Então, o que eu falei, olha, se você é uma pessoa que reclama muito, que tal você botar no seu alarme de amanhã, de 9 a 9h30 da manhã, independente do que acontece, você não pode reclamar. Entre outros exemplos, entre outras possibilidades. Então eu queria saber de vocês, na prática, como foi o alarme de vocês, qual foi a sua missão que você se colocou, o que você conseguiu, o que você não conseguiu. Por favor, compartilhe um pouco comigo. Vamos aproveitar que a gente está aqui, né? Tentar fazer isso o mais participativo possível. Libera o seu microfone, pode liberar. E pode conversar comigo. O que você fez? Vá lá. Isso, um de cada vez para eu ter certeza que está todo mundo fazendo, tá? E que não está ninguém viajando na maionese e que vocês estão realmente botando esforço nesse curso incrível que eu preparei para vocês. Vá lá. O que você fez de esforço essa semana? Ninguém fez esforço aqui. Vocês estão de brincadeira comigo. Me silenciei, tá bom, já é bom, não sei quem é essa pessoa, mas já é bom. Eu fui quem tentou fazer uma coisa, e não dá pra ler tudo, calma aí. Vai lá, gente, pode liberar o microfone e falar, não precisa escrever não. Pode falar, libera o seu microfone, fala aí comigo. Pode falar. Eu fui quem tentou fazer uma coisa por vez, tá bom, já é uma boa coisa, tá? Mas tá com medo de vir da aula, tá bom. já dá pra dar uma melhorada, mas um passo de cada vez. Se você nunca consegue fazer uma coisa de cada vez, mas no seu dia você já conseguiu meia hora fazendo só uma coisa 100%, já é bom. Porque ninguém muda da noite para o dia. Um passo de cada vez. Tá tudo bem, tá? Então, gente, só vou lembrar o seguinte, tá? Todos nós queremos resultados, todos nós queremos mudança, todos nós queremos 1 bilhão de coisas. Mas só vou lembrar, essas coisas não vão simplesmente acontecer. Elas vão ser consequência do seu esforço, do seu exercício, daquilo que você coloca na sua vida. Então, quando eu dou um exercício para vocês, é porque de verdade eu quero que você melhore a sua vida. De verdade eu quero que você tenha uma vida melhor. E eu sei que é possível. Mas a gente precisa tirar a bunda um pouco do sofá, né? Do conforto e um pouquinho para o nosso desconforto. Por exemplo, eu sei que muita gente não gosta de ir para academia. É desconfortável, academia, é chato, isso aqui. Mas tem que ir, tem jeito. E se não for, o músculo não vai crescer, não vai ficar mais forte e por aí vai, tá? Então é muito importante que vocês façam o exercício para que vocês vejam o resultado. Eu faço um esforço enorme para trazer essas aulas profundas e o mais prático possível. Mas, se vocês não fizerem, não colocarem na prática, nada de verdade vai acontecer. Então, já que você adoraria ter mais resultado na sua vida, e eu espero que é isso que você queira, tem que fazer exercício, tem que colocar na prática. Então,
esse exercício da semana passada continua para essa semana. Beleza? Nada mudou. E eu vou falar uma coisa, aproveitar, eu já imaginei que isso ia acontecer, né? Que eu já conheço vocês, já conheço a preguiça de vocês, né? O cérebro humano, né? A gente adora aquele sofazinho confortável, aquele ponto, eu já imaginei que isso ia acontecer e é normal, não deveria ser, tá? Mas é. Então, o que eu queria falar antes de ir mais profundo na aula de hoje, o que eu preparei para vocês? Eu queria antes falar da aula de hoje sobre desejo. Vamos falar sobre desejo, né? Muitos de nós, a gente se convence, presta atenção, a gente se convence que a gente tem desejos. Eu tenho desejo de fazer tal coisa e desejo de fazer outra coisa. E a gente se convence que a gente tem vários desejos na vida. Só que, e eu vou explicar o porquê, a maioria dos nossos desejos é igual uma bexiga, igual um balão. O que significa isso? Você fala, mas no primeiro espinho, no primeiro alfinete, pum! O desejo explode e você não leva ele a lugar nenhum. O que significa o espinho? O que significa o alfinete? Primeiro desafio. Porque se no primeiro desafio eu dou 2, 3, 4, 5 passos para trás ou desisto daquilo, é porque não era um sonho verdadeiro. É porque não era um desejo real. Era um desejinho, mas não era um desejo que de verdade você foi atrás para fazer acontecer. Quando você tem um desejo, você imagina, você visualiza, você manifesta, você faz e dá um jeito daquilo acontecer, né? Por exemplo, hoje eu estava dando uma mentoria existencial para uma aluna, um processo muito legal e super profundo, e a gente estava falando de sonhos / desejo, né? E como as duas coisas podem andar juntos desde que a gente faça a nossa parte. E ela tem um sonho, ela tem um desejo da casa própria dela, de ter a casa própria dela. Eu falei, e aí, o que você fez com esse sonho? E ela começou a descrever as coisas que ela já está fazendo, que é incrível. Então, o que ela fez? Ela pediu para uma amiga desenhar, fazer um projeto, e desenhou, e colou, e está botando agora para ela visualizar todo dia. Só que, no caso dela, estava super no plano da imaginação. Imaginou, tem lá o desenho da amiga, e está lá, sabe, tipo, a falsa lei da atração, que você olha e acha que a sua vida vai mudar porque você olhou e pensou naquilo e nada vai acontecer? Porque precisa de um passo adicional, precisa da ação. O que é a ação? A ação é o ponto mais desconfortável. O que é a ação? Poxa, se eu quero a minha casa própria, poxa, eu estou batendo perna para realmente achar ela? Eu estou descobrindo terrenos para que eu possa construir minha casa? Eu estou vendo as oportunidades que tem ou só estou aqui na imaginação? Porque assim, imagina que o terreno dos seus sonhos para você construir sua casa dos seus sonhos existe. Está ali em algum canto. Mas se você só ficar em casa visualizando, meditando, você não vai achar o terreno dos seus sonhos e muito menos vai construir sua casa dos sonhos. Ou seja, é importante que a gente integre sonhos e desejos, que significa com atitudes. Então, todos nós temos falsos desejos. A gente fala que a gente tem desejo de um monte de coisa. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um monte de coisa. Mas é falso, porque o verdadeiro desejo significa que você está manifestando ou está no caminho da manifestação dele. Correndo atrás, aproveitando a oportunidade, porque a oportunidade não exatamente bate na nossa porta. A oportunidade é a consequência. Desde que nós, eu, você e todos os meus sonhos, eu vá correr atrás, eu me organize para isso e eu vá correr atrás para a coisa acontecer. E aí sim, eu posso manifestar. Então, o motivo, de novo, que eu estou falando isso pra gente é, se a gente está falando de um ponto de algoritmo da vida, da gente ir para dentro para gerar uma transformação fora, não existe mágica. Será que eu tenho um verdadeiro desejo de tocar nesses pontos desconfortáveis dentro de mim? Será que eu tenho o desejo de transformar o meu ego em atitudes mais positivas, em formas e sensações que eu possa realmente crescer, e ao invés de pegar o curto caminho longo, que eu possa pegar o longo caminho curto? Lembra que eu falei isso para vocês na aula passada? Qual o caminho que eu estou escolhendo pegar desde o primeiro segundo que eu abro os olhos de manhã até o último segundo do meu dia, quando eu fecho os meus olhos? Onde está minha cabeça? Onde está meu pensamento? Onde está o meu desejo? Para onde está tudo isso? E aí depende da gente. Então, o motivo que eu estou começando a falar do balão e da bexiga, qual o tamanho do seu verdadeiro desejo? Você que diz que tem um desejão, qual o tamanho do seu real desejo? E significa que, se você tem um gigante desejo, ou acha que tem, alguma coisa está fazendo com isso.
está falando com pessoas, está buscando oportunidade, está indo correndo atrás dos seus sonhos para fazer ele acontecer. Porque ele não vai simplesmente acontecer. Ele vai acontecer desde que você faça a sua parte para poder manifestar esse sonho, esse desejo. Até aqui tudo bem? Tá? Então isso ainda era ligado com a aula passada. É quase que um puxão de orelha com muito amor e com carinho, tá? Para que vocês possam realmente questionar, tá? Porque, de novo, eu vou repetir. Eu não acredito em espiritualidade teórica. Eu não acredito, tá? É como se você falasse assim, essa pessoa é boa na teoria, mas na prática, como assim? Né? Tipo, na teoria é tudo maravilhoso, no papel, mas vai botar na prática, não dá. Ou a gente é uma pessoa espiritual, que espiritual não quer dizer que a gente sai flutuando por aí, só para deixar isso claro. Espiritual significa que hoje eu fui melhor do que ontem. Espiritual significa que hoje eu fui um pouquinho melhor do que ontem, porque eu batalhei um pouquinho com o meu ego, com um pouquinho do meu desejo de receber somente para si mesmo. Então hoje eu fui um pouquinho melhor, maravilha. Eu cheguei mais próximo de quem é o Marcelo verdadeiramente. Eu aproximei o falso Marcelo do verdadeiro Marcelo. Como assim o falso do verdadeiro? Tá? E aí isso aqui eu já falei outras vezes para vocês, em outros cursos, para quem está fazendo esse curso aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? Então, existe, eu vou falar de mim, e isso é para cada ser humano, tá? Existe o Marcelo, tá? Vou falar de mim. Falso. E existe o Marcelo real. O que é o Marcelo falso e o que é o Marcelo real? O Marcelo real, assim como cada um de nós, é a nossa perfeição que existe dentro da gente, tá? É o serzinho de luz que existe dentro da gente, maravilhoso, lindo, incrível, perfeito, que quer conquistar o mundo, quer dominar o mundo, quer fazer bilhões de coisas, quer salvar cada um com seus desejos e sonhos, mas essa é a nossa parte real. Mas existe aquilo que a gente mostra para o mundo, que a gente acha que é o que o mundo quer ver. Então, quando eu falo do Marcelo falso, o falso significa o quê? Ego. Então, o Marcelo falso, o Marcelo ego, é o que o Marcelo mostra para o mundo, que ainda não é o Marcelo real, o Marcelo verdadeiro, porque todos temos ego. Então, o Marcelo ego está mostrando para o mundo e o Marcelo real ainda está escondidinho. A minha função, e quando eu falo que a gente tem que ser melhor todos os dias para a gente conseguir atingir o algoritmo e ter uma vida cada vez mais incrível ainda, significa que eu preciso, ao longo do meu dia, da minha semana, do meu mês, da minha vida, diminuir o espaço cada vez mais entre o falso e o verdadeiro. Quanto mais próximo está o falso do verdadeiro, o que acontece? O ego está desaparecendo. Então, o ego, ele está aqui, ó, nessa bagunça toda, aqui no meio do caminho. E aí o ego significa o quê? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade, por um lado, é bom, porque gera crescimento, mas, por outro lado, vulnerabilidade é onde está a ansiedade, depressão, raiva, impaciência, o que você quiser chamar de ego, está na vulnerabilidade. Quanto mais isso aqui for igual a isso, mais eu vou estar mais feliz, mais simples, vivendo todo o meu potencial nessa vida. Então, o nosso exercício diário é remover esse espaço aqui, ó, do falso versus verdadeiro, do falso versus real. E aqui não tem mágica. Ou você faz acontecer, ou você faz acontecer, porque não vai simplesmente acontecer na sua vida. Certo? Tá? Então, isso aqui, inclusive isso aqui, é o balão que eu falei antes para vocês, tá? Aqui tá o balãozinho, a bexigazinha, tá? É aqui tá a bexiga. Quanto maior esse espaço, mais frágil é o balão. Quanto mais frágil é o balão, mais fácil é ele estourar, mais fácil é desistir, mais fácil é sucumbir ao ego, mais fácil é desistir da vida. Por quê? É o falso. Então, numa primeira crítica, eu desisto. O primeiro não da vida que a vida me dá, eu desisto do meu projeto, eu não presto para nada, eu sou ruim. Mentira! Vai atrás do seu sonho. Vai atrás daquilo que você acredita que você veio fazer e manifestar na sua vida. E lembra, vou repetir o que eu falei na semana passada. Só tem mosquitinho onde tem luz. Se tem mosquitinho na sua vida, é porque você está brilhando. Parabéns. Continua. É isso que tem que fazer. Apesar de muitas vezes deixar outras pessoas e o próximo desconfortável. Certo? Beleza até aqui? Agora,
Parte do algoritmo, tá? Da fórmula para a gente ter cada vez mais sucesso é aproximar o falso, que é o externo, do verdadeiro, que é o interno. Como funciona isso? O que é isso e como acontece esse processo todo? A verdade é que desde o primeiro dia de vida, nosso dia 1 de vida, a gente foi ensinado, por experiências da vida ou pelo que a gente vê da vida, a colocar armaduras para se proteger, né? Então a gente vai se protegendo, a gente vai se armando, né? Evitando certas coisas e vai colocando armadura, né? Daqui a pouco a gente é um super cavaleiro, cavaleiro, né? Com aquela armadura pesada, de aço, de ferro, sei lá do que ela é, chega a ter aquela máscara, né? Tipo, cavaleiro mesmo, né? Só que quanto maior a armadura, quanto mais pesada a armadura, além da vida ficar mais pesada, o que você está protegendo de verdade com aquela armadura? Quando eu falo de vida, está protegendo o que com a armadura? A sua alma ou o seu ego? Quando uma pessoa coloca a armadura, quando ela não quer expor ela mesma, ela está protegendo quem? A alma ou o ego? O que vocês acham que ela está protegendo? O ego, né? E aí, quanto mais eu protejo o meu ego, menos vulnerável eu estou. Maravilha, por um lado é ótimo, mas menos gera crescimento. Porque vulnerabilidade gera desconforto e desconforto gera crescimento. Então, a pessoa que passa, né, na vida numa posição o tempo todo segura, né, segura porque ela tem, pode ser fisicamente falando, segura porque ela tem todo o dinheiro do mundo, anda com 30 seguranças diferentes, tem carro blindado, ela pode fazer o que ela quiser, enfim, fisicamente falando. Né? Então, essa pessoa, ela está lá cheia de armadura. Então, muitas vezes, esse tipo de pessoa, muitas vezes, não é sempre, tá? Muitas vezes esse tipo de pessoa são pessoas mais arrogantes. São pessoas que têm um narizinho mais para cima porque se acham dono do mundo. Muitas vezes, não todas as pessoas, pelo amor de Deus, tá? Muitas vezes as pessoas tratam a outra um pouco snob, um pouco, né, joga a outra pessoa para baixo. Por quê? Por que as pessoas fazem isso? Porque elas estão se protegendo do ego delas. Então existe o verdadeiro e existe o falso. Quanto mais eu fico protegido com a minha armadura, menos eu vou crescer. Aonde eu quero chegar com isso? Dentro da vida, tudo que acontece com a gente, existem 4 fases, ou 4 etapas. Tá? 4 etapas para gerar uma verdadeira transformação, 4 etapas para gerar uma manifestação de um verdadeiro desejo, 4 etapas para a gente conseguir aquilo que a gente quer de verdade. Nem sempre a gente consegue chegar até o final da 4ª etapa. Então eu quero mostrar quais são as 4 etapas para vocês olharem para a própria vida de vocês e falar, tô quase, vambora. E não se deixar seduzir pelo ego que entra numa fase, num ponto bem crítico da onde as coisas acontecem, tá? Então presta atenção, é um conceito super importante, super profundo, 4 fases ou 4 etapas de como as coisas acontecem ou deixam de acontecer na nossa vida, tá? Então vamos lá, etapa 1, tá? Etapa 1. Pergunta: você acha que é possível você desejar alguma coisa de verdade sem nunca ter experienciado por aquilo na sua vida? É possível, mas é difícil, né? Tipo, sei lá, você vai num restaurante e o garçom fala assim, você quer? Tem sobremesa tal. Né? Tipo, ontem eu fui almoçar com uma amiga, aí ela tem sobremesa tal. O que é isso aí? Eu tinha comido o negócio. Aí, isso aqui, você quer? É o que tem, quero. Mas não queria, mas é o que tinha, então eu quero. Né? Então, assim, mas não era um verdadeiro desejo. Se não tivesse, tá bom, nada ia mudar na minha vida. Não é que assim, eu vim aqui só para comer essa sobremesa, tem que ter de qualquer maneira. Não é, porque era o que tinha. Então, é difícil a gente ter um verdadeiro desejo se a gente nunca passou por uma certa experiência. Isso é muito importante. É difícil eu ter um verdadeiro desejo se eu nunca passei pela experiência. Agora, já falei sobre isso para vocês, nesse curso. Da onde nasce o desejo? Antes disso, o que precede um desejo? O que vem antes de você ter um desejo?
O vazio, obrigado. Eu vi que que vocês pronunciaram assim, alguns de vocês, né? Obrigado. O vazio. Ou seja, o que é o vazio? O incômodo, um certo desconforto. Fala, chega, eu não quero mais isso não. Quero algo diferente. Ou seja, sempre antes de um desejo, vem um desconforto. Sempre antes de um desejo, vem um vazio. Então, olha que interessante. No momento que a gente tem um certo desejo, que é incrível, eu preciso me perguntar, calma aí, qual é o meu vazio que está aqui? O que eu estou querendo preencher com esse desejo? E de que forma eu quero preencher meu vazio? Porque se eu preencher ele com bagulho, amanhã vai estar um buraco maior ainda. Não é isso que a gente está falando? Se eu preencher o meu vazio com bagulho, lembra da aula da semana passada? O curto caminho longo. Eu vou preencher ele imediato, mas vou criar um rumbo na minha vida, ali na frente. Tá todo mundo me acompanhando? Todo mundo entendendo? Se vocês não entenderem, vocês me param e façam perguntas, tá? Enquanto vocês não estão fazendo pergunta, eu estou seguindo. Para mim tá tudo bem, tá? Se vocês não me pararem, eu vou indo, tá? Se tiver pergunta, me para, fala, manda mensagem depois, se quiser, só anota, depois pergunta, não tem problema, mas fala. Não guarda para você, que a sua pergunta com certeza é importante e pode ser também importante para outras pessoas. Então, só bota para fora, tá? Então, o que precede o desejo? Um desconforto, um vazio. Beleza, mas tem um certo desejo, um mini desejo, mas difícil desejar algo de verdade sem nunca ter experienciado aquilo, tá? Então, imagina que você fala assim para uma amiga, para um amigo, para um filho, para um marido, para uma esposa, não importa, fala assim, poxa, faz isso que vai ser bom para você. A pessoa fala assim, será? Que a pessoa nunca passou por isso, você já, mas a pessoa nunca passou por aqui, fala, será que isso vai ser bom mesmo? Não sei. Aí você fica se perguntando, sim, não, talvez, tá? Não tô com muito desejo disso. Não, vai lá e tal, e você quer muito ajudar seu amigo, namorado, não importa. Aí você fala assim, tá bom, deixa eu te dar aqui um pouquinho só, para você experimentar, só para você ver se você gosta. Aí você vai lá, dá um pouquinho. E essa pessoa fala assim, uau, não é que é incrível mesmo? Não é que é bom mesmo? E aí começa todo o desafio da trajetória. Ou seja, fase 1, parte 1, tá? A parte 1 do processo é dar gratuito. O que é um dar gratuito? As coisas acontecem para a gente ter um gostinho daquilo que a gente pode ter em profundidade. Então vem a vida, Deus, o universo, a energia, a luz, como você preferir chamar, te dá uma gratuidade, ou te dá só um gostinho. Só que um dar gratuito é igual a amostra grátis. Então, quando a gente pensa em amostra grátis, a amostra grátis vem em grande ou pequena quantidade quando vem? Pequenininho, né? Por quê? Qual é o propósito da amostra grátis? Não é saciar a sua vida, é te despertar o desejo de falar, agora vai, né? Tipo, você vai no supermercado, aí tem lá a amostra grátis do chocolatezinho que a moça tá lá, ou o rapaz tá lá porque a marca é nova. Ele não vai te dar um pedação, ele vai te dar só um pedacinho. Com qual objetivo? Gostou? Agora compra. Porque se você comer demais, você não vai comprar. Então, gostou? Compra. Então, a amostra grátis é só para despertar um desejo. E é isso que a vida faz com a gente. Então, a gente tem um certo desejo de alguma coisa, porque tem um vazio, a gente não sabe exatamente definir. A vida fala assim, olha, tá bom, vou te guiar. Vou te dar uma amostra grátis. Vou te dar só um pouquinho, tá? Um pedacinho. Etapa 1, amostra grátis, dar gratuito. Beleza. Aí a gente experimenta, gosta, só que como toda amostra grátis, a gente já falou, isso termina rápido. Então, amostra grátis, dá gratuito. A etapa 2 é A etapa 2 é o receber gratuito. Receber grátis, receber de forma gratuita, ou seja, sem esforço nenhum. Tá bom, você quer me dar de graça? Eu vou receber, pode me dar, tá de boa. Ou seja, sem esforço, me dá. E de novo, dá gratuito, amostra grátis, a gente recebe, como é só pouquinho, tá acabando. Aí vem a etapa 3, a gente desfruta da amostra grátis, a gente usa essa amostra grátis, desfruta da amostra grátis. E aí, quando a gente desfruta, ela acaba rápido e aí vem o vazio. Qual é o propósito do vazio?
Falei antes para vocês, qual é o propósito do vazio? Despertar o quê? Um verdadeiro desejo. Não é o propósito do vazio? O propósito do vazio, que gera um incômodo, mas para gerar um verdadeiro desejo para você sair desse momento da sua vida, sair desse desconforto, sair, mudar a sua alimentação. Não importa, qualquer desafio que a gente passa na vida. Então, desfruta, mas vai acabar, hein? Aí, acabou. Vem o vazio. Aqui, ó. Depois da etapa 3, vem o vazio, tá? Depois da etapa 3, vem o vazio. Ninguém gosta de vazio. Então, o que acontece quando a gente recebe a amostra grátis? É dado pra gente, a gente recebe, a gente desfruta. O que acontece com o vazio? A tendência do ser humano no vazio... Alguém aqui gosta de ficar no vazio? Não. Alguém aqui gosta de ficar no desconforto? Não. Ninguém gosta, né? Então, o que a nossa mente foi treinada desde o dia 1 de vida? Tá desconfortável? Acha uma maneira rápida de sair daí. Então, quando o papai e a mamãe não tinham a gente rápido, a gente dá uma forma de sair rápido também, né? Porque, deixa eu sair, não quero ficar no desconforto, quero sair daqui. Então, a gente rapidamente acha nosso cantinho, nossa tribo, nosso ambiente para rapidamente voltar para a nossa zona de conforto. É assim que o ser humano funciona. Então, quando a gente sente o vazio, qual é a tendência do ser humano? Volta para cá, ó. Volta para a gratuidade. Só que, gente, fala sério. Dá para viver de amostra grátis para a vida toda? Não dá, né? E eu vou voltar ao exemplo do supermercado, um exemplo bobo, mas é tão simples, mas é tão verdadeiro. O exemplo do supermercado, tá? Você vai lá fazer compra no supermercado. Você está de boa, você está fazendo suas compras. Você nem queria nada, está fazendo. Aí tem a pessoa do chocolate. Você quer um chocolatezinho? Não. Acabei de almoçar, eu estou bem, eu não quero comer nada. Só que aí você está fazendo compras e aí o pensamento começa, chocolate. Você nem queria, mas aquilo começa a seduzir sua mente de alguma forma, porque chocolate remete a açúcar, açúcar fala, gostosinho, beleza, deixa eu lá experimentar esse chocolate aí. Aí vai, recebe a amostra grátis, usa, né, beleza. Aí, só que acaba o quadradinho de chocolate, vem o vazio. Aí, nesse vazio, você pode falar, posso experimentar mais um pedacinho? Não deu para sentir o gosto de verdade. Ou você pode falar, quer saber? Agora eu vou lá comprar esse chocolate. Quando a gente fala, me dá mais um pedacinho, deixa eu ficar aqui, a gente está entrando numa atitude de vício. Por que é o vício? A gente está treinando a si mesmo a pegar o curto caminho longo, que é para ir para o imediatismo, tá? E a gente está, nesse caso, a gente está fortalecendo quem? O nosso ego. E quanto mais a gente fortalece o nosso ego, o ego fica mais forte ou mais fraco? Lembra da aula passada quando eu desenhei o cérebro da minha maneira para vocês e falei do caminho de repetição? Quanto mais você alimenta essa rota, mais você começa a funcionar por essa rota. É importante quebrar esse caminho. Quanto tempo demora para a gente quebrar essa rota e formar uma nova? Quanto tempo? 21 dias. Não. 21 dias demora para formar a nova rota. Mas para estabilizar e consolidar essa nova rota como um novo caminho, aí sim 10 meses. Mas 21 dias para conquistar essa nova rota. 21 dias, vamos embora. Nova rota foi criada. Agora tem que usar a nova rota para ela virar a sua rota principal. Então imagina, você entra num vício. Você vai precisar... gente, entrar no vício é 1 segundo. É rapidinho entrar no vício. Mas para sair dele, além de muito esforço, é preciso de no mínimo 21 dias. Para poder sair dele, 21 dias para começar a trajetória. Na verdade, 10 meses no total. Então, é importante que a gente consiga perceber os nossos vazios e falar assim, não vou nem entrar no vazio. Não vou nem entrar nessa rota do vício aqui. Não vou nem buscar o curto caminho longo. Eu vou bater o pé, vou fechar essa trilha aqui para eu poder ir mais profundo na minha própria vida. E aí sim, esse é o nosso livre-arbítrio. Esse é o nosso ponto de escolha. Eu não posso escolher o que vai ou não acontecer na minha vida, mas eu sim posso escolher como eu vou interagir com esse caminho. Veio o desconforto, veio o vazio. Eu tenho a oportunidade de escolha. O que você vai escolher? Voltar para o passo 1 ou
ir para a etapa 4. A etapa 4 é o verdadeiro receber. Verdadeiro receber. É quando você recebe e agora sim, você mereceu. Você passou pelo esforço e isso agora é seu. Agora você é essa nova pessoa. O verdadeiro receber. Então, a etapa, de novo, etapa 1, amostra grátis. A gente recebe, a gente adora, né? De graça, pode mandar um monte de coisa. Só que é pequenininho, tudo pequenininho. Gostou? Agora, qual esforço você vai fazer para chegar até lá? Então, por que essa parte ela é importante para vocês que já fizeram o curso Propósito da Vida, dentro do Caviflix, já ouviram essa aula antes? Já ouviram isso aqui antes? Por que essa aula é importante a gente mencionar sempre? Porque não tem como eu atingir minha plenitude, a minha melhor parte, da melhor forma possível, sem eu vencer, sem eu começar a vencer a batalha do ego. E o ego sempre vai aparecer. Em que momento o ego aparece? Quando está tudo bem com você ou quando você tem alguma forma de vazio? Quando está vazio. Porque no momento que você está 100% bem com você, de bem com a vida, bem com você mesmo, se sentindo seguro, se sentindo bem, não do ponto de vista de ego, porque você está bem com você mesmo. A pessoa pode te criticar, a pessoa pode falar mal de você, a pessoa pode puxar seu tapete e você vai continuar assim. Tô de boa. Isso não vai me afetar. Então, quando a pessoa não justificando a pessoa que puxa o tapete, mas quando ela puxa o tapete e eu fico desesperado, emocionalmente abalado e quero matar alguém, forma de falar, significa o quê? Que eu não tô bem de verdade dentro de mim. É o vazio. E se eu não identificar o vazio, o que eu vou acabar fazendo? Pegando o pescoço dessa pessoa e querendo, entre aspas, acabar com ela por conta do meu próprio vazio. Tá errado. O vazio é meu. É a minha forma de enxergar, é a minha forma, eu que preciso mudar minha vida, eu que preciso fazer diferente no meu dia a dia. Cabe a nós fazer essa escolha. Então, toda vez que você sentir o vazio, você vai ter a sedução, vai para a gratuidade, porque é o caminho mais fácil, é o caminho sem esforço, é o caminho, inclusive, que você conhece para sair do desconforto. É válido, mas presta atenção, esse caminho, além de gerar um vício, vai desviar você do seu caminho. Aí depois você fala assim, cara, por que essas coisas não acontecem? Por que as coisas na minha vida não acontecem? Por que o meu desejo nunca se manifesta? Porque de toda a humanidade, Deus falou assim, deixa eu escolher alguém que eu não gosto. Deixa eu pegar aqui. Você, não foi com a sua cara, você, eu vou ferrar a sua vida. Não foi com a sua cara. É isso mesmo? Que você acha que Deus, luz, energia faz? Tipo assim, não foi com a sua cara, então toma. Não é isso, gente. É sobre a gente. É o nosso ponto de escolha. É a nossa própria vida. Quem determina a minha vida sou eu. A energia que eu vibro. A forma como eu faço. Se eu negocio ou não com a minha alma, com a minha vida, com o que eu tenho de melhor. Essa escolha, ela é de cada um de nós. Tá claro isso? Tá? Então, por favor, eu quero que vocês nesse segundo pensem no seguinte. O meu vazio é... Você vai escrever qual é o seu vazio. O que é o vazio? Seu ponto de desconforto, seu ponto de incômodo, aquele ponto da sua vida que você sabe que você é vulnerável e que a tendência sua, você sabe, que quando esse ponto de vazio acontece, a sua tendência para fugir o mais rápido possível dele é desconta na comida, desconta em alguém, fica com raiva, qualquer coisa que seja. Né? Sei lá, por exemplo... meu filhote bem pequeno, bem fofo, ele tem só 6 anos. Mas, quando ele fica com fome, já sei, desde pequeno, 6 anos de idade. Quando o moleque fica com fome, o moleque fica insuportável. Tá? Só que ele não consegue se expressar ainda, tem só 6 anos, mas o moleque começa a ficar insuportável, falando, tá com fome. Tá com fome. Vulnerabilidade. Só que em vez de falar assim, tô com fome e vou sentar para comer, começa a ficar irritado e não consegue comer, e começa a ir pro lado. Gente, a gente precisa identificar nossas vulnerabilidades. Cabe a gente enxergar as nossas vulnerabilidades e falar, isso aqui não me pega mais. Me pega mais. Amanhã eu vou acordar, hein? Eu sei que a minha vulnerabilidade é a cama, é o soneca. Não vou cair nas garras do soneca. Eu sei que amanhã eu tenho um compromisso e a minha tendência é procrastinar porque eu não gosto de fazer aquilo.
não vai mais procrastinar. Porque o procrastinar significa que você está em busca de uma energia, mas está substituindo a verdadeira energia pela falsa energia. E aí você se preenche de porcaria na vida. Como é que você vai criar espaço para receber uma boa energia na sua vida se está lotado de porcaria? Não tem espaço. Então, se a gente não aprende a ficar no vazio, a gente começa a se preencher, e aí, em teoria, a gente está sempre cheio. Só que de bagulho, de coisas que vão pesando a vida, tipo âncoras. E a gente não consegue ir para frente, não consegue manifestar o nosso potencial, não consegue fazer aquilo que a gente de verdade faz, está cheio de bagulho. Não consigo ficar no vazio. Então, eu sei que é desconfortável ficar no vazio, mas é super importante ficar nele para que você entenda, interaja com ele e fala, daqui, etapa 4. Eu não vou para etapa 1. Chega, não vou fazer isso. Não vou para frente. Eu sempre conto uma história, quando a minha esposa estava grávida, eu cheguei em casa tarde de uma aula, e ela, sei lá, 11 da noite, sei lá. E aí eu cheguei em casa, ela estava grávida da minha filha, acho que estava com 7, 8 meses de gravidez. E ela olhou para mim e falou assim, tô com uma vontade de comer. Eu acho que é mamão, ela fala que é avocado, não lembro mais, tá? Mas tô com vontade de comer mamão. Eu falei, ela falou, vai comprar. Tá bom. Primeira gravidez, né? Sabe, essas coisas, beleza. Aí desci no prédio, peguei minha moto, fui até o supermercado. Sou um cara prevenido, eu comprei logo acho que 3 ou 4 mamões, fui, né, beleza, comprei, voltei pra casa. Fiz tudo bonitinho, fui na cozinha. Eu lembro que é mamão porque eu lembro de eu fazendo esse negócio todo, mas ela cisma que é avocado, tá? E aí eu abro o mamão bonitinho, tiro as sementinhas, coloco no prato com colherzinha, tudo bonitinho, levo pra ela. Ela olha pro mamão, olha pra mim e fala assim, cara, isso aqui tá verde. Eu falei, calma, eu sou um cara prevenido, trouxe mais. Ela, antes de você cortar, traz aqui pra eu ver. Eu levei pra ela ver, tá tudo verde, tudo verde. Ela falou, cara, você não sabe comprar isso não? Eu falei, não sei, né? Tipo, olha aqui, não sei. Mas se não tem problema, se você quiser, eu volto lá. Eu vou achar um maduro. Ela falou, não, deixa, já grávida, né? Tipo, não, já perdi o desejo. Já perdeu a vontade, né? Desejo balão, tá vendo? Não é o verdadeiro desejo, é mais a fome do imediato do negócio lá. Só que ela falou uma coisa interessante. Pela minha ignorância, eu não sabia naquele momento disso. Ela falou assim, pelo menos enrola esse mamão aí, nesse jornal velho que tem aí, que pelo menos ajuda a amadurecer mais rápido. Aí eu olhei pra ela e falei, nossa, que legal, não sabia disso. E é tão louco porque qual é a tendência do ser humano? Quando a gente tem uma fruta verde na vida, que é um momento desconfortável, algo que está incômodo, a nossa tendência é querer isolar da nossa vida. Não quero mais isso, joga fora. Só que calma, é um ponto de amadurecimento. Se a gente só ficar evitando, só jogando fora, só tentando dar a volta naquilo que está acontecendo, a fruta, você vai ter que comprar a fruta em algum momento de novo. E vai ter que esperar o processo de amadurecimento acontecer. Não dá só para deletar, não dá só para isolar as coisas. Então, ficar no vazio, ter a habilidade e a maturidade para ficar no vazio, é o caminho. Sabe quando as pessoas falam assim, para isso eu não tenho maturidade, não consigo. Tem que conseguir. Tem que conseguir. Só depende de você. Como assim não consegue? Depende de quem conseguir. Só depende de você. O que você está fazendo para isso? Como é que você está manifestando o seu desejo? Então, de novo, todo o propósito disso é só a gente melhorar e aprofundar o nosso desejo. E aí fazer acontecer. Então eu volto a perguntar para você. O que você tem desejo hoje na sua vida? Qual é o tamanho do seu desejo? É um desejo balão? Bexiga? Ou um desejo verdadeiro? Desejo verdadeiro significa você está disposto a ficar no vazio para conseguir algo melhor ainda. Eu vou contar uma outra história. Uma aluna, uma aluna, e nas palavras dela, tá? Eu não estou tirando nenhuma palavra da minha boca, tá? Ela chegou para mim e falou, Marcelo, me ajuda, eu quero muito encontrar um relacionamento sério, mas
não dá, eu não tenho maturidade. Ela mesma falou, não dá, eu não tenho maturidade, eu sou muito galinho, eu adoro sair com os caras, eu adoro, tipo, como é que eu vou encontrar um cara sério na minha vida? Eu falei, realmente, isso é difícil, né? Tipo, eu tinha uma certa intimidade com ela, fiquei falando, você fica dando por aí, vai ser realmente difícil você encontrar alguém sério, né? Porque assim, adora fazer isso. Ela falou, então, mas o que eu faço? Eu falei, olha, eu acho que você deveria começar com 3 meses sem sair com ninguém. Ela falou, 3 meses? Não dá, né? Eu falei, olha, a vida é sua, eu não tô aqui pra te colocar regra e falar o que você deve fazer ou não. Fica à vontade. Agora, você quer passar por um verdadeiro processo de mudança? Fica 3 meses com você mesmo. Fica 3 meses sem sair com ninguém. Aí ela falou, tá, vou tentar. Eu falei, vou tentar, normalmente não vai conseguir, mas tudo bem. Ela falou, não, eu vou conseguir, porque aí ela é leonina, né? Aí dá aquele desafio, a leonino, né? Você gosta, eu vou fazer então, né? Então já meti o pé na ferida, falei, vou fazer então, tá bom. E ela foi, né? E ela mandava mensagem semanalmente, dava, tá difícil, isso aí mas, bom, terminou os 3 meses, ela falou assim, e agora? Tô liberada para fazer o que eu quiser? Eu falei, se você, depois desses 3 meses, no dia seguinte, você vai voltar para a mesma pessoa que você era antes desses 3 meses, é só um sinal que você precisa de mais 3 meses. Ela, o que é? Eu falei, se você passou por todos esses 3 meses esperando chegar ao final dele para voltar para o seu padrão antigo, os 3 meses não funcionou nada. Vai ter que ficar mais 3 meses. Não, Marcelo, aí eu não consigo. Não, aí não dá. Mais 3 meses não dá. Eu falei, olha, a vida é sua. Você falou que você quer encontrar um cara legal, que você quer casar, que você quer ter filho e tal, fica à vontade. Do padrão antigo que você tava, eu acho difícil você encontrar alguém, mas de repente eu tô maluco, então fica à vontade. Eu falei, tá, não, eu vou fazer mais 3 meses. Bom, e fez, né? Aí depois, no finalzinho desses 3 meses, ela saiu com os amigos e acabou conhecendo um cara mesmo tentando fugir do cara, né? E ela falou, Marcelo, eu me segurei, não beijei, não fiz nada, eu realmente consegui ficar, eu tive desejo, mas não fiz, né? Não fiz nada. Será que eu não posso sair com ele? Tipo, é um cara que pareceu legal, eu falei, você pode sair, mas não precisa envolver o sexo, né? Sai com ele, conhece ele, tem uma noite agradável, vai ouvir música, por que tem que envolver sexo? Pô, mas Marcelo, hoje em dia todos os caras só querem sexo, tipo, se eu não fizer sexo, o cara vai querer comigo? Eu falei, olha, se o cara gostar mesmo de você, eu acredito que ele gosta independente disso. Isso é uma parte importante, mas é independente disso. Então, se você fizer isso tudo que o cara só quer, como é que você vai saber se ele gosta de você de verdade? Como é que você vai saber se ele tem um desejo real por você ou não por aquele momento noturno que vocês passaram juntos? Ela falou, tá, então o que você tá sugerindo? Eu falei, tô sugerindo que você pode sair com ele, mas bate papo, conhece ele, os valores dele, quem ele é, quem não é. E aí, quem não fez o curso ainda no Cabiflix sobre relacionamento, eu falo sobre isso no curso no Cabiflix sobre relacionamento, enfim. E ela conseguiu, né? E foi saindo, foi conhecendo, não fez nada. Resumindo a história, depois de sair 2 meses com ele, fizeram as relações e tal, depois, mas aí foi de uma forma madura, realmente tinha um desejo, já tinham se aproximado. Resumindo a história, ela se casou com esse cara, tem 3 filhos maravilhosos e agora tem a vida que ela realmente queria. Aí você fala assim, caraca, Marcelo, então será que para encontrar minha alma gêmea eu vou ter que ficar aí uns 6 meses sem sair com ninguém também? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Mas, no caso dela, ela falava que ela queria uma coisa, mas a ação dela não estava em sintonia com o desejo dela. A ação dela, pelo contrário, ia para uma direção oposta, na qual ela ia em busca de preencher um desejo momentâneo, imediato, em uma noite. Só que o que é uma noite perante uma vida inteira que você pode ter com alguém que você de verdade ama? O que é uma noite? Como é que você quer me convencer que você não consegue segurar 1, 2, 3 noites perante uma vida toda que você vai ter pela frente? Não existe isso. Isso, é a nossa fragilidade e vulnerabilidade que a gente coloca na nossa cabeça. E são esses momentos, seja relacionamento, seja comida, seja qualquer coisa, que eu preciso falar, não, eu não vou fazer. Eu vou ficar no vazio e vou continuar no vazio, para que daqui eu vá para frente.
Então, isso se chama merecimento. Essa trajetória aqui se chama esforço. Ficar no vazio e falar assim, cara, agora eu vou. Então não é um vazio por vazio, é um vazio para você realmente preencher ele com os verdadeiros desejos. Em vez de preencher com porcaria, se preenche de verdade. Ah, eu tenho que ir para academia. Aí a pessoa, já conhece a história assim, a pessoa começa a entrar no celular, inventa que está fazendo alguma coisa, fica perdendo tempo no Instagram, sei lá, qualquer coisa, fala assim, agora não dá mais tempo. Ficou meia hora fazendo nada no Instagram, é óbvio que não dá tempo agora de ir para academia. Esse meia hora de Instagram era meia hora da academia, pronto. Tem desculpa, gente. Não tem desculpa. Mas uma coisa que o ser humano é incrível é arranjar uma desculpa para as nossas cagadas, repetir ela tantas vezes que a gente começa a acreditar na própria mentira que a gente mesmo conta pra gente. E viver de acordo com ela. Bem-vindo. Esse é o ser humano. A gente adora contar mentira, acreditar nela e viver com as nossas mentiras. Só que quanto mais mentira a gente conta pra gente, o ego vai inflando. Quanto mais o ego vai inflando, mais distante eu tô da minha essência. Quanto mais distante eu tô da minha essência, mais imediatismo. Quanto mais imediatismo, mais vulnerabilidade, mais emoções desequilibradas, mais longe eu tô dos resultados que eu gostaria de ter na minha vida. A gente tem que fazer. Tem que fazer a nossa parte. Tem que aprender a ficar no vazio. Tá claro que eu falei pra vocês? Então, quando eu pergunto assim pra você, qual é o seu desconforto? Qual é o seu vazio? E como normalmente você tem a tendência de preencher esse vazio? É com comida? É com chocolate? É xingando alguém? É descontando no trabalho, trabalhando 36 horas, ao invés de trabalhar só o seu período? O que você faz no seu vazio? Qual é o seu ponto de escape que você preenche com bagulho ao invés de preencher de forma verdadeira? Deu para entender o que eu falei? Ao invés de repetir esse padrão a partir de hoje, fica no vazio. Tá claro isso, gente? Tá claro? Sim? Vou continuar então, hein? Tá claro, né? Bom, dito isso, eu vou adorar receber de vocês. Se pode. Aliás, ninguém fez postagem, eu acho, essa semana no Instagram, pelo menos não me marcou, né? Tipo, meu vazio meu alarme sei lá, gente, vamos lá, vamos dar uma agitadinha aí na vida, né? Tipo, fazer as coisas acontecerem, inspirar outras pessoas, né? Sair da nossa zona de conforto, bora lá, hein, gente? Então, assim, passou no vazio, você vai lá, o meu professor chato pra caramba me provocou e agora eu tô aqui no meu vazio. Pode colocar lá e mostra lá. Por que eu tô pedindo isso pra vocês, tá? Quando a gente se expõe, fica mais fácil a gente também se fortalecer. Tá? Então, não é aleatório o meu pedido para vocês. Você põe para fora, você conta para alguém que essa é a sua meta, que é isso que você deseja, para você quebrar isso, que é um pacto que de alguma forma você faz com você mesmo, pelo menos, é mais difícil você quebrar. Essa é a importância de expor, de mandar mensagem, de falar, de colocar para fora. Fica mais difícil você se auto-sabotar. Então, põe para fora. Deu para entender, né? Beleza, tá? Então, um pedacinho final da aula de hoje, tá? Dito isso tudo que eu falei, tá? O que acontece? Se a gente pega a nossa trajetória de vida, linha da vida, tá? Nossa trajetória de vida, a gente já sabe que a vida, a gente cresce, então, através dos vazios. Os vazios, / desafios, tá? São aqui, ó, X, né? São os momentos que acontecem. O que é esse xizinho? É um desafio, é um pequeno vazio que acontece. Que, se eu não der atenção para ele e eu não resolver ele, o que vai acontecer? Ele vai aumentar. E aí, se eu pegar esse X e preencher ele com qualquer bagulho de qualquer maneira, ele vai continuar a fazer parte da minha vida. E ele vai aumentar mais uma vez. Então, toda vez que eu fujo do meu vazio, que eu não sei, não tenho autoridade para ficar no meu vazio, o que eu faço? Eu acabo criando um padrão repetitivo. E aí a minha vida fala assim, caraca, eu não saio do lugar, minha vida só piora. Os desafios só aumentam na minha vida. O que eu estou fazendo comigo mesmo? Estou não aprendendo com os momentos que a vida está me proporcionando. Tá? Ou seja, essa expressão a gente usa
da seguinte maneira: você está interagindo com a sua vida de forma reativa. Tá? O que é agir de forma reativa? Fugir do seu vazio, em busca do vício, da energia fácil, da facilidade, ao invés daquilo que realmente vai te preencher, que é onde a gente veio fazer a nossa vida. A gente veio aqui, o ponto de chegada, nossa melhor parte. Está aqui, ó, 100%. Só que se eu ficar sendo reativo com os desafios da vida, o desafio só vai aumentar. Por exemplo, alguém aqui consegue perceber alguma situação repetitiva que você tem na sua vida, que vai e volta? É alguém, é um tipo de chefe, é um tipo de relacionamento, é uma certa situação, não importa. Qualquer situação que é repetitiva, o que significa isso? Não está sabendo ficar no vazio, está sendo reativo. Você está fazendo uma escolha do curto caminho, longo. Tá? Então, toda vez que você é reativo, você está buscando uma energia imediata, curto caminho, longo. Quem está se alimentando dessa reatividade? O seu ego. O ego é incrível. O ego, ele ganha de todas as formas. Ele vai te seduzir, ele vai te pegar, ele vai puxar seu pé, e até ele ter o pedacinho dele. Não precisa dar. Eu falo assim, não, hoje não. Ego, aqui não. Tá? Tô fazendo a minha parte. Não, sai fora. Isso são as escolhas que a gente pode fazer. Então, o contrário do reativo é ser proativo. O que é ser proativo? Ser proativo é colocar os alarmes que eu falei para vocês estarem cada vez mais conscientes ao longo do seu dia, para fazer mais escolhas. É saber que o seu vazio vai gerar um desejo, e esse desejo pode ser tanto o imediatista, que vai levar para o ego, ou um desejo mais profundo que vai te tirar desse padrão. O desejo vai ter. Para onde ele vai? Você que vai decidir. Você que vai dizer. Você que vai escolher. Para onde vai isso tudo? Como vai isso tudo? É aqui que você vai ter que fazer uma escolha. Então, ser proativo é entender a sua vulnerabilidade, para que você fale assim, não, dessa vez eu vou quebrar esse padrão. Dessa vez eu vou fazer diferente. E essa é a escolha que você pode fazer na sua vida. Então, de novo, onde você está sendo reativo na sua vida? Você está repetindo o padrão. Vai acontecer, 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 acontecer e não vai mudar. Por quê? Vamos um pouquinho mais, tá? Por quê? Vou botar de novo aqui, ó, linha do tempo. Tá? Linha do tempo. Veio um xizinho. O que significa o xizinho, então? Oportunidade de aprendizado. Não é contra você. É para você crescer. É para te ajudar a manifestar o seu desejo. É para te ajudar a manifestar o seu potencial. É para te ajudar a chegar onde você quer chegar. Para isso vem o desafio. Se você for reativo, você está criando uma consequência para você mesmo. Nada vem do nada. Você está criando uma consequência para você mesmo. Tem que mudar o padrão. Então, se aqui você acaba sendo reativo, de novo, X vai aumentando. Se for reativo, o X vai aumentando. Agora, toda vez que o X acontece, você tem uma oportunidade diferente de ser proativo. De novo, quando você é proativo, resolveu. Acabou. E o que? Eu não tenho mais desafio na minha vida? Lógico que tem. Só que esse desafio não cresce mais. Vai vir outro. Xzinho. Outro aprendizado. Que só vai desaparecer da sua vida quando você fizer a sua transformação. Então, o que eu sugiro pra gente? O que eu sugiro para cada um de nós? A vida vai colocar aquilo que a gente precisa. Ponto. A vida vai colocar aquilo que a gente precisa. Ponto. Tá? Agora, se eu sei que eu, Marcelo, fui reativo com alguma atitude, eu posso falar assim, tá bom. Espera voltar. Vai vir de novo. Vai acontecer de novo. Aí, voltou. X de novo. Só que vai chegar alguma hora que o tamanho desse X vai te gerar dor.
sofrimento, caos, tá? Tá aqui, o X aumentando vai doer cada vez mais, tá? Então, por que eu preciso esperar o X ficar assim? E a verdade é, a maioria de nós, a maioria dos seres humanos, só transformam quando a dor de ficar igual passa a ser maior do que a dor da mudança, do que o desconforto da mudança. Aí a gente muda de verdade. Por que chegar nesse ponto? Então, ser proativo é uma escolha. Vou ser proativo. Já sei, já fiz esse erro antes, dessa vez eu vou fazer diferente. Coisas simples, para a gente começar a treinar dentro da nossa cabeça. Por exemplo, eu sempre xingo no trânsito. Não sou eu, já fui eu essa pessoa. Né? Sempre xingo no trânsito. Tá bom, da próxima vez que acontecer, xinga, não xinga, põe uma música alta, reza, agradece, começa a fazer diferente. Porque o que é o xingamento? Marcelo, mas quando eu xingo me dá um alívio. É lógico que tem energia. Tem energia em ser reativo. Só que essa energia, da mesma velocidade que ela te preenche, ela te deixa o quê? Vazio logo depois. Na mesma velocidade que te preenche, essa energia vai te deixar vazio logo depois. Então, ao invés de escolher o caminho da reatividade, escolha o caminho de ser proativo. Então, você já sabe qual é a sua vulnerabilidade, você já sabe qual é o seu erro. Gente, e quando eu falo isso, eu tenho certeza que a gente não sabe todos, mas sabe uma boa parte das cagadas que a gente já faz. Já sabe os nossos pontos vulneráveis, nossos pontos fracos, onde a gente muda tudo. Então, se a gente está pensando num algoritmo, em realmente fazer diferença lá na frente, hoje o algoritmo eu preciso ser proativo. E para ser proativo, eu preciso reconhecer a minha vulnerabilidade. Eu preciso reconhecer onde está o meu vazio, para que nele eu aprenda a ter maturidade para ficar nele. Não vou fugir do meu vazio, vou ficar nele para gerar a transformação. E assim eu quebro o padrão da minha vida. Assim eu quebro o padrão, mesma coisa, nossa, né? Mesmo tipo de relacionamento, mesmo tipo de pessoa. Para quebrar, eu preciso ficar e aprender a amar esse vazio, para eu nunca mais repetir essa atitude. Então, além da lição de casa da semana passada, dos alarmes, qual é o tamanho do seu desejo de mudar a sua vida hoje, de melhorar a sua vida hoje? É um desejo balão, bexiga, onde no primeiro desafio você vai desistir? Ou é um verdadeiro desejo que você fala assim, cara, eu vou mudar a minha história, eu vou ficar no vazio, vou transformar a minha rota e vou fazer diferente? Qual o tamanho do seu vazio? Quanto mais a gente aprende a ficar aqui, no desconforto, no vazio, mais longe a gente vai chegar na nossa vida. Então, o exercício da semana é enxergar os momentos de vazio. Alguns a gente pode até se antecipar. Eu já sei quais são, né? Alguns a gente pode eu já sei que esse é o meu vazio. Já sabe, já se prepara para ele. Tem outros que a gente não sabe. Mas lembra, o que vem antes de uma atitude, antes de um desejo? Um vazio. Vai fazer alguma coisa, fala assim, calma aí. Curto caminho longo ou longo caminho curto? O que eu estou escolhendo agora? O caminho da alma ou o caminho do ego? O caminho do imediatismo ou o caminho que vai realmente me levar para o meu desejo na minha vida? Normalmente a gente sabe a resposta. Se a gente parar 5 minutinhos, normalmente a gente sabe. Nem para tudo, mas normalmente a gente sabe. Mas tem que deixar ouvir. Tem que parar para ouvir. Tem que parar para escutar. Tá dentro da gente cada uma dessas respostas. Então o exercício dessa semana é: seja proativo. Vai vir o vazio, sai do vício. Fica no vazio, mas sai dele. Sai dele de forma proativa. Não preenche ele com bagulho. Veio o vazio, calma. Fica no desconforto. Por exemplo, se você é uma pessoa controladora, aí o universo vai te tirar do controle. Aí a sua tendência é o quê? Grita com todo mundo rápido e tal. Pronto. Tô no controle de novo. A semana você muda. Fica no vazio. Descontrolada. Deixa acontecer. De boa. Tá bom, deixa fluir. Tá tudo bem.
Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Fica no descontrole um pouquinho e vai exercitando meia horinha, depois mais meia horinha. Vai treinando a si mesmo. Se a gente quer ter uma vida incrível, com todo o nosso potencial, a gente precisa treinar a gente mesmo. Abraça o vazio, fica no vazio. Isso é o verdadeiro aprendizado do amadurecimento dessa fruta chamada vida, que a gente pode fazer no nosso próprio processo. Combinado? Perguntas, desejos, vontades? Nenhum? Todo mundo bem? Tá? Então, missão dada, missão cumprida. Tá? Posta, fica vulnerável, me marca, põe pra fora, me conta, manda mensagem, põe lá no grupo do curso. Eu tô aqui, mas não fica no vazio. Não, desculpa, não foge do vazio. Tá? Fica no vazio. Não foge do vazio. Tá? Combinado? Tá? Atenção importante. Tem algumas pessoas que estão nesse curso que ainda não são assinantes Cabiflix, tá? Então, e para quem já é, também essa informação é importante, tá? Essa é a semana no mundo, não sei se é só no mundo ou se é no Brasil, mas acho que é no mundo, que é a chamada Semana do Consumidor, onde pega tudo que está encalhado e enfia em goela abaixo todo mundo, dando banho de desconto, e a gente acaba gastando dinheiro que não precisa, né? Então, beleza. Mas eu gosto de chamar que a gente pode fazer essa Semana do Consumidor consciente, tá? Então, se você ainda não é assinante Cabiflix, você tem uma oportunidade com desconto para se tornar assinante nessa semana. E se você gostaria de indicar o Cabiflix para uma amiga, para um amigo, para um parente, aproveita, divulga. Essa é uma semana super importante que as pessoas podem assinar com desconto. Ou seja, o que já era barato, agora fica muito barato, tá? Então, e dá acesso a toda a plataforma que vocês já conhecem, mais de 300 horas de conteúdo, mais as aulas ao vivo. Então, quem é assinante Cabiflix está nessa aula sem precisar pagar, né, a mais por isso. Então, tudo isso a gente vai começar a ter cada vez mais aulas ao vivo, né, aqui comigo. Esse é o curso, ainda tem 2 aulas por frente, tá? Mas assinem quem ainda não é assinante. E se você tem um amigo, parente, tal, que você queira indicar, indica. Bota lá no seu Instagram, convida os amigos, manda uma mensagem pessoal, né? Eu botei lá no grupo uma mensagenzinha, você pode copiar e mandar com as suas observações e elogios, se é que vale a pena. Enfim, para fazer cada vez mais pessoas andarem nesse caminho, para a gente ter a nossa vida, nosso ambiente, pessoas ao nosso redor cada vez melhor e, consequentemente, a gente trilhar um caminho aí do mundo cada vez mais saudável e melhor ainda. Beleza? Combinado, gente? Então a gente se vê na semana que vem, tá? Lembra de tudo que eu falei, né? Vou cobrar, hein? Então, uma boa noite pra gente, um excelente final de semana pra gente. Até semana que vem. Beijos!